Bom, você viu aí o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, dizendo que o resultado do PIB de 0,1% no terceiro trimestre de 2023 foi acima do que esperava o mercado, porém fraco. E após a divulgação desse resultado, que foi divulgado, anunciado pelo IBGE, a ministra do Planejamento, a Simone Tebet, também comemorou o resultado e fez novas projeções. A Soraya Lawande chega ao vivo para nos contar o que disse a ministra. Soraya, bem-vinda, bom dia. Oi, Lívia, bom dia para você também, para o Colombo, bom dia a todos. Exatamente, a ministra Simone Tebet comemorou esse avanço de 0,1% do PIB anunciado pelo IBGE e ela foi lá nas redes sociais, no antigo Twitter, no X, fazer uma publicação dizendo então que a economia brasileira deve encerrar o ano de 2023 acima dos 3%. Vamos ver, portanto, o que disse Simone Tebet então em sua publicação. Ela escreve o seguinte: com a informação de hoje do IBGE sobre a economia no terceiro trimestre, o PIB de 2023 deve crescer cerca de 3,1% caso a economia fique estável no último trimestre do ano. Isso é mais do que a média mundial. Crescimento da economia e da renda traz melhoria de vida aos brasileiros, razão maior do nosso trabalho, foi o que escreveu, portanto, a ministra Simone Tebet. Esse avanço de 0,1% do PIB no terceiro trimestre superou, então, as estimativas da maioria dos analistas do mercado, que esperavam uma queda de 0,3%. Em nota, o Ministério o MPO, o Ministério do Planejamento, disse o seguinte: eles destacam que essa continuidade do bom desempenho do setor de serviços e também do crescimento do setor industrial. O PIB acumulado nos últimos 4 trimestres apontou uma alta de 3,1% comparado com o mesmo período anterior e de 3,2% no acumulado do ano. Já o PIB nominal do segundo trimestre foi de 2,7 trilhões de reais, o que faz com que o PIB brasileiro, então, permaneça acima de 10 trilhões de reais nos últimos 4 trimestres. Lívia. Soraya Lawande volta já com mais informações para a gente. Bom trabalho, Soraya. Agora vamos ouvir os nossos comentaristas nesta quarta-feira. Amanda Klein, Cláudio Dantas conosco nesta manhã. Bom dia para vocês, Amanda. Nós mostramos na reportagem, a Soraya reforçou a informação, mas trazendo uma visão de um outro integrante do governo. Haddad jogou luz sobre a previsão do PIB acima de 3% para esse ano. Falou sobre o desempenho fraco do PIB no terceiro trimestre, mas focou mais nessa previsão para o ano de 3% e cobrou de Roberto Campos Neto uma política fiscal de continuidade monetária, da taxa básica de juros. Será que a gente vai seguir nessa toada? O que você espera? Oi, Lívia, bom dia a você, Dantas, Colombo, bom dia a todos os nossos ouvintes e telespectadores. Deve haver, sim, novas quedas da taxa de juros e certamente os juros em nível muito elevado, em níveis muito elevados, é uma das coisas que constrangem o Brasil a crescer, que reduzem a capacidade do crescimento, mas não a única. Quando o ministro Fernando Haddad atribui responsabilidade à política monetária, ele esquece da política fiscal. O governo tem que fazer seu dever de casa e justiça seja feita. O ministro da Fazenda faz maior esforço para que isso siga adiante, reduzir a meta do déficit, mas precisa mostrar esse esforço e, de fato, fazer isso perante ao mercado, até para os investidores se convencerem e sentirem mais credibilidade para investir. Como me disse ontem um economista, um técnico de mercado, a história da economia nesse ano do Brasil tem sido uma boa história na parte da renda, querendo dizer que você teve aumento de emprego e de renda, e surpreendeu positivamente, e redução da inflação, o que possibilitou com que as famílias consumissem mais. Isso está na base, pelo menos, desse equilíbrio do crescimento tímido na margem, de 0,1% no terceiro trimestre, sustentado pelo consumo das famílias, mas é uma história ruim quando você olha para a parte de crédito e para a parte de investimento. Crédito porque os juros estão muito altos, então as pessoas obviamente têm dificuldade de contrair crédito pagando taxas tão elevadas. E investimento, porque esse sim, quando você abre o número do PIB, quando você olha assim, cresceu 0,1, a expectativa era de menos 0,2 ou menos 0,3, parece positivo. Mas quando você desdobra esse número, você olha com lupa, aí você encontra essa queda no investimento de 2,5% na formação bruta de capital fixo, e isso incomoda muito, porque é um investimento, a compra de máquinas e equipamentos, novos projetos que
impulsionam o crescimento do país e que abrem oportunidade e espaço para um crescimento futuro. E isso não aconteceu nesse trimestre, aliás, não aconteceu nos últimos trimestres. O Brasil tem uma taxa de investimento em relação ao PIB de pouco mais de 16%, antes era de 18%. E em comparação com a América Latina, essa taxa é de 20% a 25%, ou seja, nós investimos menos do que os nossos pares. É uma história muito ruim e que traz um cenário mais nebuloso para 2024, porque como é que você vai continuar a crescer? Há pouco espaço para o aumento do emprego, para o aumento da renda e para uma queda mais robusta da inflação, como aconteceu esse ano. Teria que ser através dos investimentos, mas também não parece ser essa história que esse PIB aponta. Bom, a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser, né? O Haddad joga para o Banco Central, joga para o colo do Roberto Campos Neto, vamos dizer assim, um não crescimento maior do PIB, porque a taxa básica de juros ficou muito alta durante muito tempo. Mas essa taxa básica, é preciso que se explique que ela ficou alta durante muito tempo justamente para conter a inflação. Se ela tivesse sido reduzida ou não tivesse sido bem administrada, provavelmente teríamos uma inflação maior. E olha só, a inflação também aumenta o PIB, só que a inflação é o pior imposto que existe, pois ele reduz justamente o seu poder de compra. Então, os salários acabam encolhendo. Nós temos aí, nesse conjunto do PIB, desse cálculo do PIB, naturalmente o impacto do agro, o impacto do setor de serviços e também uma expansão do gasto público e medidas fiscais, medidas de estímulo fiscal tomadas pelo governo, inclusive o Desenrola, cujo impacto a gente ainda está verificando, apurando, para ver exatamente qual foi. O fato é que você não consegue, vamos dizer assim, levar o crescimento do PIB apenas com expansão do gasto público. Ao contrário, você acaba prejudicando o fiscal, criando desestabilização e isso gera uma retração do desenvolvimento porque você faz com que o investidor fuja do país, né? E se a gente for olhar a quantidade de investidores que saíram do país, o quanto de bilhões de reais foram retirados do país este ano, a gente vai entender que, de fato, as medidas tomadas até agora, elas vão na direção contrária daquela que se espera. O crescimento do PIB tem que ser resultado da expansão do mercado privado.